Vamos ler a palavra em Lucas, do 3 ao 49. E, entretanto, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que haviam sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho
e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de que comer? Então eles apresentaram-se parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, eu acredito que todo o ser humano tem uma propensão natural para viajar, gosta de viajar, adora pegar uma boa estrada, um trilho, ou no trem, comboio, como dizem os portugueses. Eu particularmente prefiro o comboio ou trem. É claro que não pode ser indiferente os 25 anos de trabalho nos complexos ferroviários em Lisboa, Alcântara, antes de vir para o Brasil. Irmãos, eu quero vos dizer que Cristo nos proporciona a satisfação desse desejo de ir para a estrada, ir estrada fora. É claro que a igreja tradicional é importante, como local de reunião, onde os cristãos se concentram e falam, discutem, ouvem, cantam, dão louvores a Jesus, a Deus, ouvem falar e falam de Jesus, mas o edifício em si, só é igreja quando Deus, Jesus estão nele. Não são as paredes, por mais bem ornamentadas, enfeitadas, com desenhos de Jesus, de Deus, belas pinturas, que formam a igreja. Ela também está presente na estrada, no campo, nas ruas, onde estiverem 1, 2 ou mais reunidos em nome do Senhor. Tanto assim é que, como está escrito na Bíblia, em Romanos 12, 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Podemos também ver Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todo tenha a preeminência. Então, irmãos, podemos estar certos de que Jesus é a cabeça da igreja e nós o corpo, que se submete à cabeça. Jesus nos capacita a andar pelas estradas, cumprindo a missão para que fomos criados.
Jesus nos capacita para andar na estrada e nos caminhos. Eu e minha esposa Ada estamos num projeto de mudança para Portugal e Deus tocou nos nossos corações fazer uma missão dando a conhecer Jesus a todos aqueles que ainda não são libertos. Apresentar o Criador do caminho, o autor da mensagem e o capacitador da missão. Esse é Jesus. Cristo que pregou e fez milagres, derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, para nos tirar das garras do pecado. O Cristo totalmente santo, sem mácula, sem pecado. O Cristo que ressuscitou, que mudou totalmente a nossa história, a história da humanidade. O Cristo que, com as suas palavras, com os seus atos, com as suas parábolas, com o seu legado, nos deixou matéria para infindáveis discussões ao longo dos séculos, entre os professores, catedráticos, teólogos, discussões que perduram até hoje e que hão de perdurar por muito e todo o sempre. O Cristo que mudou até o tempo, de tal forma que mudou a contagem dos anos. É por isso que ele se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, conforme até ao nascimento e depois do nascimento de Jesus. É isso que Lucas nos transmite no relato que lemos. Mas este relato de Lucas é a prova da veracidade da ressurreição. Ele dá a conhecer o testemunho de várias pessoas, mais de 600, que viram o Jesus vivo. É a garantia de que Jesus está vivo. Ele venceu o pecado, ele venceu a cruz e venceu a morte. Ele está vivo. É necessário levar esse testemunho a todas as almas. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus é realmente o Messias. Sabemos isso pelo cumprimento das Escrituras, não só pelo evento da ressurreição, mas o cumprimento de todas as Escrituras e profecias desde Gênesis até aos nossos dias. Jesus nos convida a caminhar e a satisfazer o nosso desejo, a nossa atração pela estrada. A percorrer a estrada anunciando o Salvador, apresentando Jesus ao povo. Vemos que nos versículos 9 a 19, Jesus entra na estrada, no caminho para Jerusalém. Irmãos, paremos para pensar na extrema importância desta passagem, na importância da estrada, do caminho para Jesus. É nesta estrada, do caminho para Jerusalém, que os discípulos vão aprender tudo sobre Jesus enquanto com ele caminham. Vão conhecer o Evangelho e os seus segredos sobre o reino de Deus. É nesse caminho, nessa estrada, que os mais humildes vão ser honrados. Gente por quem ninguém daria nada. Gente que tem acesso ao reino de Deus, sendo totalmente imprevisto que o tivesse. Dentre essas pessoas, podemos dar como exemplo a mulher doente, o traidor, como Zaqueu, um cego. É nesse caminho que Jesus capacita 600 pessoas para pregar o Evangelho, ainda que de modo temporário. Irmãos, não temos nada contra a Igreja, os cultos na Igreja, muito pelo contrário. É um dever do cristão. Mas não podemos ter medo de deixar a Igreja e ir para a estrada. A estrada é tão importante como a Igreja. A Igreja também está presente na estrada. Vemos, nos versos 18 a 21, que Jesus caminha com 2 homens que voltavam de Jerusalém para Emaús, tristes, derrotados, subjugados pela morte de Jesus.
Jesus caminha com eles, mas não se dá a conhecer. Eles não sabem que é Jesus que ali vai com eles. Aí vejam como Jesus os recrimina. Porventura, 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus recrimina-os, chama-lhes mesmo de néscios, pois não eles sabiam as Escrituras. No entanto, não estavam ainda convencidos e estavam tristes quando sabiam que Jesus iria ressuscitar. Quando chegaram a Emaús, Jesus fez extensão de prosseguir a caminhada. Eles, contudo, o chamaram para passar a noite com eles e comer alguma coisa. É aí, quando Jesus toma o pão e o parte, que eles caem na real e exclamam: é Jesus! É Jesus! Aqui vemos uma ligação à Santa Ceia, na noite antes da sua crucificação. É também uma ligação com a estrada e com o caminho. A ceia é o caminho que leva à comunhão com Cristo e à salvação. Reparem no que eles dizem quando reconhecem Jesus. Enquanto Jesus lhes explica e ensina sobre as Escrituras, eles dizem que sentem um ardor no coração. É isso que sucede conosco quando conhecemos as Escrituras e quando conhecemos e temos Jesus dentro do nosso coração. É algo que não conseguimos explicar, um ardor que sentimos no coração, mas que não tem explicação. Mas é um ardor que nos dá paz. A realidade da ressurreição estava diante deles e hoje está diante de nós. Jesus nos incentiva a ir para a estrada. Podemos ir para a estrada com tudo e nos perdermos, não encontrando o caminho. É que só acharemos o caminho com Jesus. Só acharemos o caminho tendo Jesus Cristo dentro do nosso coração, pois Ele é o caminho. Foi Jesus que o disse: eu sou a verdade e o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós fomos salvos para estar na igreja. Mas não fomos salvos para ficar lá todo o tempo, muito sossegados dentro das igrejas, comodamente. A nossa missão é ir para a estrada. Já fomos salvos, mas temos de ir para a estrada em busca dos perdidos. Temos de resgatar os perdidos. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Deus e Jesus nos reservam. Então, eu e a Ada acreditamos que Deus nos exorta a ir para a estrada com uma mensagem e uma missão. Que estrada é essa? A estrada em direção ao pecado, anunciando a todos os que ainda não estão salvos o Cristo Salvador e pelo poder do Espírito Santo. Há muitos peixes ao longo da estrada esperando de serem pescados. A questão é saber se vai haver pescadores suficientes para tamanha pescaria. A mensagem só pode ser uma. Para conseguir pescar os peixes só pode ser uma. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, solos Cristos. Solos Cristos.
Cristo do começo ao fim. Agora temos de saber que para a mensagem chegar ao destino, não basta só pregar a palavra. Temos de tratar das pessoas primeiro. Temos que cuidar como Jesus nos ensinou a cuidar uns dos outros. Jesus não alimentou a multidão apenas no campo espiritual. Também alimentou na parte corporal. Vamos lá para Lucas 9, do 10 ao 17. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e sarava aos que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares de aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 alcofas de pedaços. Não podemos deixar de realizar o trabalho social, para mais nestes tempos de pandemia. A pandemia fez aumentar em todo o mundo o número de pessoas a viverem na rua, a passarem fome. Como Jesus disse, cuidemos uns dos outros. Não podemos ignorar esta realidade que iremos encontrar na beira da estrada. E, irmãos, não esqueçamos, há muito trabalho a fazer ao longo do caminho, em cada estrada a percorrer, mas Jesus estará ao nosso lado. E o Espírito Santo nos dará a força necessária. E não posso terminar sem deixar o apelo a todos aqueles que se sintam inclinados a ir para a estrada: não hesitem. Jesus necessita de muitos missionários nas estradas do mundo.